Amém. Meus amados irmãos, a se colocar de pé. Evangelho segundo escrito Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Amém? Os irmãos encontraram? O texto nos diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico. Ele procurava ver quem era Jesus. Era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus, chegando àquele lugar, olhando para cima, e viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entra para se hospedar de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado e alguém restitui quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Confesso para os irmãos que antes que o pastor falasse de eu trazer a mensagem, esta mensagem, meus irmãos, o Senhor já havia colocado em meu coração. Porque muitas das vezes no meu serviço, o Senhor tem me dado a oportunidade de sempre falar de Jesus e testemunhar daquilo que Ele fez na minha vida. E eu vejo um irmão interessante da forma que o irmão estava falando, que Jesus está fazendo um fez na vida dele. E sempre, meus irmãos, eu me alegro, porque eu digo para os irmãos que eu não era uma pessoa feliz. Mas a pergunta é que quando nós temos um contato com esta palavra, como nós se dispomos a entregar a nossa vida para Jesus, Ele preenche o vazio da nossa alma. Glória a Deus. Porque o homem ali fora, o mundo busca muitas felicidades, busca algo para preencher, algo para se alegrar o seu coração, algo para satisfazer, e não vai encontrar algo se não for em Jesus. Porque eu confesso para os irmãos que eu não era uma pessoa feliz.
alma, e o dono da tua felicidade está aqui, a palavra chamada Jesus. Glória a Deus. Foi ele, meus irmãos, que marcou a minha vida. Quando eu procurava nos bares, na bebida, nas festas, mas eu não encontrei, porque quando eu estava ali, havia uma tristeza tão grande em meu coração. Que eu não era feliz. E uma voz dizia para mim: Pai, procura a casa do Senhor. Glória a Deus. Procura Deus. E era o Espírito Santo. Mesmo eu não conhecendo a Jesus, mas o Espírito Santo trabalhava em meu coração. Primeiro, meus irmãos, queria dizer para os irmãos que temos que pagar o preço. Não desista do seu vizinho, não desista do seu parente, fale de Jesus. E esses dias, meus irmãos, eu me alegrei, porque onde eu trabalhava ali passava um rapaz que ele era drogado, ele usava droga pesada, ele usava, acho que era aquela velha chamada que ele usava, não sei chamar. Pronto. Aí um dia, meus irmãos, eu me revoltei, que ele estava mendigando, ele chegava e me pediu algo assim: rapaz, entrega a tua vida para Jesus, rapaz, ele pode mudar a tua história, pode te libertar, porque tu perdeu família, tu perdeu amigos, tu perdeu mulher, tu perdeu serviço bom. Aleluia, tu é um rapaz trabalhador, tu é um rapaz bom, mas isso está te matando. Entrega a tua vida para Jesus, procura uma igreja, aleluia, procura Jesus, que Ele pode mudar a sua história. Aí, meus irmãos, ele disse: não, porque ele falando, porque eu não sei que eu amo a droga, mas um dia que eu disse isso, foi bom. E meus irmãos, eu recebi uma notícia e fiquei muito feliz, porque me disseram que ele mesmo procurou uma casa de recuperação. Foi ele mesmo que os pais estavam procurando ele e pensando que alguém tinha matado ele, mas que foi ele, porque ele chegou e colocou a agenda das pessoas que elas pregam a palavra, se o evangelho, ele chegou, parece que tinha se cansado daquela vida, porque ele queria mudança. Aí o que eu tenho que dizer para os irmãos, que nunca é tarde falar de Jesus para alguém, porque o fato é, se você semear esta palavra, um dia pode passar um bocado de ano, mas ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto, ela vai gerar fruto. E eu me alegro com ele, porque ele diz que ele está bem, ele está nessa casa e lá as pessoas são evangélicas, estão pregando a palavra de Deus, e diz que ele está muito feliz porque ele está com Jesus. Glória a Deus. E assim é isso, meus irmãos. Voltando pelo texto, capítulo 19 de Lucas. O texto, meus irmãos, conta a história deste homem chamado Zaqueu. Interessante, meus irmãos, que Lucas, ele faz questão de relatar a história de Jesus. E diz que Jesus, ele havia entrado ali em Jericó. E ele disse que havia um homem chamado Zaqueu. E ele relata que este homem era publicano. E era maior, ou seja, ele era maior ali. E de quebra ele faz questão de dizer que este homem era rico. Ou seja, se esse homem era rico, a Bíblia diz que despertou a curiosidade
Como é que nós temos Jesus? Porque aquele homem, meus irmãos, ele abriu um propósito em seu coração. E o propósito em seu coração que ele não tinha salvação. E o propósito em seu coração que ele não era feliz. E o propósito em seu coração que ele não conhecia Cristo. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que ele se expôs, ele se apressou. Mas o primeiro obstáculo, meus irmãos, que veio ali foi a multidão. E muitas das vezes, meus irmãos, às vezes nós começamos ali e nos alegramos por aceitar Jesus. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que ele não olhou para a multidão, não olhou para o obstáculo. E muitas das vezes, meus irmãos, o Jesus ele não opera nas vidas, porque às vezes nós estamos olhando para a multidão com dificuldade, às vezes para algo nos ouvidos, às vezes Satanás tem trabalhado com a mente, lançado palavras contrárias nesta noite. Mas eu te digo nesta noite, está aqui Jesus, que ele é capaz de mudar uma vida, mudar a história, assim como ele mudou e marcou a vida de Zaqueu. Nesta noite, ele quer que você se levante com um único propósito. A palavra do Senhor diz que ele não olhou para a multidão, ele teve uma ideia. Eu vou subir naquela figueira, porque ali ele vai passar e vai viver. Ou seja, aquele homem ele atraiu a atenção de Jesus, porque já existia, meus irmãos, um propósito, existia uma convicção, existia uma certeza do Deus que ele queria servir. Será que essa convicção, essa certeza tem existido em nosso coração? Será que falar dessa alegria tem existido em nossa vida? Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós achamos que a alegria nos tira um problema, uma luta, e aquela alegria sai do nosso coração. A alegria do inimigo, meus irmãos, às vezes tem até se andar. Mas eu queria te dizer nesta noite, quando você começar e se levantar com um único propósito de querer ver quem é Jesus, porque Jesus ele tinha esse poder, meus irmãos, ele tinha esse poder, ele tem o poder de preencher o vazio que há na nossa alma, ele tem o poder de mudar a nossa história, ele tem o poder de restaurar a nossa vida, ele tem o poder de mudar a nossa história. Jesus ele faz todas estas coisas, mas quando nós nos levantamos com uma convicção e nós não deixamos que as lutas, as barreiras, as multidões nos tirem a nossa visão, como diz ali no Hebreus capítulo 12, assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque como o nosso olho está fixo em Jesus, nós não vamos ver mais as lutas, não vamos ver os obstáculos. Quando nosso olhar está fixo em Jesus, nós olhamos para aquele que é capaz, não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a adversidade, não importa a tua luta. Quando nós olhamos para Jesus, nós nos fortalecemos, aleluia, porque nós somos chamados para desfrutar algo da parte dele. E muitas das vezes, meus irmãos, nós nos escutamos, porque muitas das vezes nós
e fazemos autoanálise e reconhecemos que nós precisamos desse Jesus que a qual é pregado, esse Jesus que está vivo, somente Ele pode, porque Ele te conhece, Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu passado, o teu presente, o teu futuro, e Ele que está aqui nesta noite, Ele que te chama, Ele que te quer te mostrar a felicidade verdadeira, aquele que o dinheiro não pode comprar, aquele que a palavra do Ele não pode comprar. A maior riqueza é a salvação da alma. A maior riqueza é a salvação da alma. A palavra do Senhor diz que aquele homem chamou a atenção de Jesus. Ele subiu e o seu coração disse: ele vai passar por aqui, ele vai viver. E havia esse propósito no coração daquele homem. Aí Jesus disse: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me morrer, eu pousar em tua casa. E a palavra do Senhor diz que aquele homem que era triste, que era infeliz, Jesus ele tocou na vida dele, porque ele recebeu Jesus alegremente, porque ele desceu, ele não olhou para a posição, ele não olhou para o que ele tinha, ele olhou para o outro propósito. Esse que está aqui, o homem que pode mudar a tua história, aquele que está aqui, o homem que o meu dinheiro não pode comprar, aquilo que eu tenho não pode comprar. Esse que está aqui, o homem, e ele está aqui nesta noite. Ele quer fazer morar no teu coração, ele quer revelar verdadeiramente o que é que ele tem para a tua vida. É Jesus, ele tem o poder de transformar, ele tem o poder de mudar caráter, ele tem dificuldade, é o poder de mudar a tua história. Jesus, Glória a Deus. nome que o mal obedece, nome que os demônios temem, Jesus, nome que é sobre todo nome, nome que é digno de ser adorado, de ser exaltado, porque todo o poder e toda a autoridade foi dado para Ele. É Ele que está presente nesta noite. E aquela vida daquele homem foi marcada, meus irmãos. E a palavra do Senhor diz, meus irmãos, interessante, que quando Jesus ele entra, e ali aqueles mesmos que andavam com Jesus começaram a murmurar: mas este homem é pecador, este homem não merece que tu entre na casa dele. Interessante, meus irmãos, eu me alegro com a convicção daquele homem. Aquele homem, interessante que Jesus ele não falou, mas simplesmente aquele homem se levantou e disse: Senhor, eu dou metade daquilo que eu tenho para os pobres. E se alguém eu tenho defraudado, eu restituirei 4 vezes mais. Ou seja, meus irmãos, havia renúncia na parte daquele homem. Aquele homem verdadeiramente ele queria Jesus para
podemos servir a Deus se não renunciar. Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que quer seguir a Cristo toma a sua cruz e nega a si mesmo, e renuncia a si mesmo. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que é uma luta entre a carne e o Espírito. E um vai vencer. Porque quando nós renunciamos, quando nós cuidamos, quando nós estamos e achamos incapazes, e nos prostramos diante de Deus, o Senhor Ele nos dá a capacidade, Ele fortalece o nosso espírito, Ele que se encarrega de mudar o nosso caráter, Ele que tira o nosso eu, velho eu, porque muitas das vezes o eu que não deixa Deus trabalhar. Porque quando nós renunciamos, nós fazemos como Jó. A Bíblia diz que ele conheceu o Senhor no meio da prova. E se agora os meus olhos te veem, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Jó ele desceu, porque ele viu, reconheceu o Senhor na prova. Ele desceu, e quando ele desceu, o Senhor deu vitória para ele. Ele que te quer vitória quando tu desce, quando tu fala com autoanálise, se verdadeiramente desta forma que eu estou vivendo, será que eu tenho agradado? Será que eu tenho esse Jesus mesmo como a Bíblia tem falado? Eu queria te dizer nesta noite, há uma gente, aleluia, da terra, é um companheiro fiel que é teu, o querido Espírito Santo que vai morar em teu coração. Ele se encarrega, porque a Bíblia diz que ele é conselheiro, ele é o aconselhador, ele que te aconselha, ele que te prepara, ele que te fortalece, ele que te dá a capacidade de suportar as lutas, as tentações. É o querido Espírito Santo. Chame ele para a tua presença, chame ele para fazer morada em teu coração. Aleluia. Ele queria ver quem era Jesus. Que era um homem diferente. Era um homem que era um cego que estava na beira do caminho, chamado Bartimeu. E a palavra do Senhor diz que ele estava mendigando ali. E a palavra do Senhor disse que ele parou pela multidão e perguntou o que era aquilo. E a palavra do Senhor disse que falaram que era Jesus, o Nazareno que havia passando. E aquele homem começou falando lá em alta voz, ou seja, começou a chamar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o clamor da alma daquele homem era grande. E a palavra do Senhor diz que tocou o coração de Jesus. E Jesus ele parou, clamou e ouviu. E Jesus chamou aquele homem e fez uma pergunta: quem queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Será que vocês têm feito essa pergunta? Em que área que Jesus tem vivido em tua vida? Em que área que Jesus tem trabalhado na tua vida? Senhor, que eu veja, Ele assim. Vê, filho, a tua fé te salvou. Jesus ele tem esse poder, meus irmãos, de marcar a nossa vida. Quando nós despertamos em nosso coração, verdadeiramente, que Jesus ele representa para nós. A palavra do Senhor diz que ele
caminho. Temos que falar dele, que ele é capaz de salvar, ele é capaz de mudar o cativeiro, ele é capaz de tirar aquela pessoa que está no mal, que está na droga, que está na prostituição. Porque tem muitas almas, meus irmãos, aí perdidas, que às vezes ela chora, ela clama e não encontra força. Mas eu vim te dizer nesta noite, a força está aqui no nome chamado Jesus, na palavra dele. Ela é a espada de transforme a tenda na alma, da divisão da alma. Ela é apta para definir os pensamentos do teu coração. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. Ela tem o poder de transformar. Assim, meus irmãos, como ele marcou a vida de Zaqueu, nesta noite, esse mesmo Jesus, ele quer marcar a tua vida. Quando você se levantar no propósito, não deixe que o inimigo venha colocar as multidões diante de ti. Não deixe que os murmuradores venham roubar aquilo que tem mais precioso, que é a confiança nele, o elo que tem com ele. Porque quando nós mantemos esse elo entre nós e Jesus, quando nós temos o cuidado de guardar esta palavra, aleluia, ele nos fortalece. Aleluia. E se nesta noite você ouviu esta palavra, e esta palavra que eu deixo para os amados irmãos, para o seu coração, faça como Zaqueu, se levante com um propósito e conhecer verdadeiramente esse Jesus, porque grandes coisas ele tem. Grandes coisas ele tem para mim e para você, e a prova dele está aqui